Obrigada, Sra. Presidente. Penso que esta discussão em relação aos programas nacionais, o seu desenvolvimento, metas, orientações, objetivos, estratégias, a sua implementação, de forma alguma está desligado do desenvolvimento também do próprio Plano Nacional de Saúde, que creio esteja em fase de conclusão. E a primeira pergunta que queria colocar ao Sr. Diretor-Geral era, efetivamente, qual é que é o ponto em que nós estamos neste momento dos trabalhos em relação ao Plano Nacional de Saúde, estando em conclusão, mas o que falta terminar, o que está feito, quando é que se prevê, de facto, a conclusão destes trabalhos preparatórios, porque esta é uma matéria, de facto, de extrema relevância e que importa também envolver a Assembleia da República na sua discussão e não ser confrontada somente, naturalmente, a ter um período de discussão pública, naturalmente, mas é importante também estes contributos e que possamos estar a par e ser envolvidos, enquanto Assembleia da República, na preparação e na discussão do Plano Nacional de Saúde. Até porque é importante, naturalmente, o diagnóstico, traçarmos objetivos, mas é importante que o próprio Plano Nacional de Saúde seja acompanhado. Eu vou-lhe dar esta designação, não tem que ser exatamente isto, mas para que se perceba o sentido, que seja acompanhado, naturalmente, depois de um plano de execução, de concretização, de implementação, depois que efetivamente que seja colocado em prática e que se possa cumprir o conjunto dos objetivos que forem traçados e que não seja meramente um plano de intenções e que não saia do papel. Para isto é importante, quer para o Plano Nacional de Saúde, quer para este conjunto de programas que foram designados pelo Governo no início deste ano como prioritários, um conjunto de 8 programas, é importante que esteja associado a ele depois um financiamento que garanta a sua execução, que garanta a sua concretização. E esta era a segunda pergunta que queria colocar, era que financiamento é que está disponível, ou que está orçamentado em 2012 para a concretização do conjunto dos 8 programas prioritários que estão aqui em discussão, diabetes, a SIDA, o tabagismo, ou seja, todos eles, que financiamento é que está colocado para cada um deles. Eu pedia até que pudesse indicar para cada um deles, porque nos preocupa bastante e que, naturalmente, aquilo que tem sido as políticas dos últimos anos, mas que neste Governo bastante acentuado com os cortes no orçamento para o Ministério da Saúde, terá implicações depois, naturalmente, também na execução destes mesmos programas. E eu queria colocar, além da questão do financiamento, que implicações é que, efetivamente, estes constrangimentos e as restrições que há ao nível do orçamento vão se sentir nestes programas. Uma outra questão que queria colocar tinha a ver com o seguinte, e isto provavelmente estará também interligado com o Plano Nacional de Saúde. Foi definido por este Governo nestes 8 programas prioritários, mas, se bem me recordo, a Direção-Geral de Saúde e o Ministério da Saúde têm em desenvolvimento cerca de 40 programas nacionais. Qual é que é a situação em relação aos outros programas que, não sendo estes prioritários? É a matéria que está em desenvolvimento e que está ainda em análise no âmbito do Plano Nacional de Saúde? Vão-se manter? Vai haver alterações? Não vai? Se tem já algumas questões que possa adiantar em relação a este aspecto. Há uma preocupação que nós temos e, de facto, quando falamos em indicadores, quando falamos em metas, em orientações, naturalmente, depois elas acabam por estar condicionadas com aquilo que forem as opções políticas adotadas. E a verdade é que este Governo do PSD e do CDS, aquilo que temos visto em matéria de saúde, de facto, tem sido uma grande restrição e tem sido uma política de cortes cegos, porque, independentemente das consequências que tem tido, o que importa é cortar sem ter em conta, de facto, quais é que vão ser essas mesmas consequências nos utentes, e isso há de ter aqui reflexos, porque a verdade é que, se dificulta os acessos aos cuidados de saúde, o aumento das taxas moderadoras, o encerramento de serviços, encerramento de SAPs, encerramento de extensões de saúde, valências de alguns outros serviços, ou a redução de horários, temos visto, de facto, um pouco disto tudo por todo o país nos últimos tempos, e quando estou a falar nos últimos tempos, estou a falar nos últimos meses. Se cada vez mais o rendimento e o poder de compra por parte das populações é cada vez mais reduzido. A verdade é que as pessoas vão ter mais dificuldades
não só no acesso aos cuidados de saúde, mas também vão ter mais dificuldades para se poderem tratar. Nós temos têm-nos chegado imensos relatos de pessoas com muitas dificuldades que, ou porque retiraram o transporte de doentes na urgência e não podem ir a determinados tratamentos ou consultas, ou porque a sua pensão é muito baixa e que não conseguem adquirir todos os medicamentos que necessitam para se tratar. Mas a verdade é que isto vai ter consequências na saúde das pessoas, em primeiro lugar, mas o conjunto de metas ou de objetivos que eu considero, e naturalmente em boa fé que sejam traçados em muitos destes programas, estão colocados em causa face à situação social que vivemos no país e face às políticas que têm sido adotadas nos últimos tempos. Eu queria colocar 3, 4 questões, agora de uma forma telegráfica, em relação a alguns destes programas nos concretos. Algumas das questões já foram colocadas, obviamente teremos interesse em conhecer os desenvolvimentos, o que é que já está feito para cada um destes programas. Obviamente, provavelmente teremos a oportunidade de aprofundar essa discussão quando tivermos a audição com cada um dos coordenadores destes programas, perceber efetivamente o que é que está em marcha, o que é que está pensado, o que é que se pretende fazer, mas permita-me que coloque aqui 4 questões telegráficas de alguns que nos preocupam bastante. Uma primeira tem a ver com o VIH-Sida. Nós temos tido conhecimento que alguns hospitais, nomeadamente no centro hospitalar em Coimbra, que alguns medicamentos retrovirais não estão a ser já dispensados, não têm esse medicamento e que não estão a ser dispensados. Pronto, a primeira questão é esta: ou a dispensa dos medicamentos ao nível do VIH-Sida está colocada em causa ou não. Nós temos conhecimento de situações em que poderá estar. Em relação às doenças oncológicas, preocupa-nos bastante a situação dos rastreios. Alguns rastreios ainda estavam numa taxa de cobertura bastante insuficiente no nosso país, e nomeadamente em algumas regiões. Queria perguntar qual é que é a evolução e que medidas é que foram tomadas ou que serão tomadas para que possamos aumentar esta taxa de cobertura. E vou perguntar então só uma última questão em relação à saúde mental. Recordo-me que, creio que foi em 2010, que foi aprovado um conjunto de legislação e havia um conjunto de preocupações e de programas no sentido da proximidade e de uma maior articulação ao nível da saúde mental com os cuidados de saúde primários e com os cuidados continuados. O que é que já foi implementado nesse sentido de termos maior proximidade, ou de haver essa maior proximidade com os utentes?